Eu penso que ao longo da história humana há momentos raros em que algo muda de eixo. E não se trata apenas de avanços técnicos, políticos ou científicos, mas de mudanças profundas na forma como o ser humano se percebe, se pensa e se situa no cosmos. Esses momentos não são lineares nem progressivos, são saltos. Um desses saltos foi identificado pelo filósofo alemão Karl Jaspers, que nomeou esse salto de era axial. Segundo Jaspers, entre aproximadamente os séculos 8 e 3 antes da nossa era cristã, diferentes regiões do mundo, sem contato direto entre si, viveram um florescimento espiritual, filosófico e intelectual sem precedentes. Grécia, China, Índia, Irã, Israel, todos ao mesmo tempo tornaram-se quase simultaneamente berços de novas formas de pensar a vida, pensar o sofrimento, a ética, o sentido e a transcendência. Esse fenômeno não foi um acaso na história, foi um despertar da consciência humana. Antes do eixo, desse eixo axial, o homem era ritual e coletivo. As sociedades humanas estavam organizadas principalmente em torno de mitos fundadores, rituais religiosos, sacrifícios, ordens sociais muito rígidas e identidades coletivas fortemente hierarquizadas. O indivíduo ainda não se percebia como sujeito de uma vida interior autônoma. A relação com o divino passava por intermediários, por ritos e por tradições herdadas. A verdade era transmitida e não interrogada. A vida tinha sentido porque estava inscrita numa ordem cósmica que já era dada. Ninguém questionava. Esse mundo não era primitivo no sentido pejorativo da palavra, mas Jaspers chamou de pré-reflexivo, tá? Bom, com a era axial, algo inédito acontece. O ser humano volta-se para dentro de si. Na Grécia, Sócrates inaugura a pergunta ética fundamental: como devo viver? Platão e Aristóteles organizam o pensamento racional, a lógica, a metafísica e a ética. Surge a filosofia como amor à sabedoria, não mais como transmissão mítica, mas como busca consciente da verdade. Na Índia, Buda rompe com o sistema ritualista bramânico e propõe um caminho interior de libertação do sofrimento. A verdade não está nos deuses externos, mas na compreensão da mente, na compreensão do desejo e da impermanência das coisas. O que todas essas tradições têm em comum é decisivo: o deslocamento do sagrado para a interioridade, o nascimento da consciência reflexiva e a responsabilidade individual diante do sentido da existência. Esse é o verdadeiro eixo da era axial. O que ocorreu foi um mini Big Bang cultural que atravessou todos os campos do saber. A consciência humana aprende não apenas a perguntar quem sou eu, mas também a organizar o mundo com um sentido. Esses períodos de efervescência não duram indefinidamente. A história mostra que após o salto axial seguem-se fases de centralização do poder,
dogmatização, institucionalização e muitas vezes repressão da criatividade. Livros são queimados, sábios são silenciados, o pensamento vivo se transforma em doutrina rígida. A experiência espiritual se cristaliza em religião institucional e o eixo se fecha. Isso ocorreu na China imperial, isso ocorreu em Roma e também na história do cristianismo. Mas o eixo não desaparece, ele permanece latente. E agora, na nossa época, eu acho que é uma nova era axial. O que vocês acham? Vocês têm sentido isso? Como que nós vivemos hoje uma crise global sem precedentes, não é mesmo? Um colapso de narrativas religiosas tradicionais, uma crise das ideologias políticas, um esgotamento do modelo científico puramente materialista, a aceleração tecnológica sem amadurecimento ético, o aumento do sofrimento psíquico, da ansiedade, da sensação de vazio existencial. Tudo indica, portanto, que a humanidade está novamente diante de um limiar. Pierre Teilhard de Chardin compreendeu isso com profundidade quando ele falou da noosfera, a camada da consciência planetária, e do ponto ômega, que é o horizonte de convergência entre matéria, vida, consciente e, por fim, o espírito. Não se trata de voltar ao passado, mas de retomar o eixo em um nível agora mais complexo, tá? É nesse contexto que emerge a proposta de novas terapias, como a terapia Lumine, com o conceito de Luminiaxis, que é o eixo terapêutico contemporâneo. Ele designa um eixo simbólico, psíquico e espiritual que atravessa o ser humano contemporâneo, ligando inconsciente e espírito, sofrimento e sentido, história pessoal e evolução da consciência, clínica psicológica e dimensão transcendente. Assim como na era axial antiga, não se trata de criar algo do zero, mas de reorganizar, integrar e atualizar saberes profundos à luz das necessidades atuais. A terapia Lumine não promete atalhos, nem fórmulas mágicas. Ela se inscreve na tradição axial. Exige enfrentamento interior, exige responsabilidade ética e abertura ao mistério, que é o que vai proporcionar um novo salto. Os momentos axiais da história nunca foram confortáveis. Eles são vividos por poucos, compreendidos por menos ainda e frequentemente rejeitados pelo espírito do tempo. Mas são eles que permitem à humanidade não regredir, mesmo em meio ao caos. Sustentar o eixo é uma tarefa árdua, exige solidão, lucidez, fidelidade a algo maior do que o próprio ego. Talvez estejamos novamente no limiar de um salto. E como em toda era axial, o futuro não pertence às massas, mas às consciências dispostas a atravessar. O eixo está aberto. A travessia está em curso.